Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício, professora de panificação com fermentação natural. A gente vai então falar sobre um tema que é um tema recorrente. Muita gente me pergunta, muita gente que já faz pão há muito tempo pergunta, gente que começou a fazer pão agora pergunta. Então vai ser uma aula que eu vou fazer uma demonstração e também a gente vai conversar um pouquinho sobre o quê? Sobre o fermento natural. Tipo, muita gente fala assim, nossa, eu tenho descarte demais de fermento natural. O que eu faço? Outras pessoas falam, como que eu ativo o meu fermento natural? Como que eu faço para ativar o meu fermento natural mantendo esse fermento em temperatura ambiente? Hoje a gente vai falar sobre isso e eu vou demonstrar para você como que você pode ativar o seu fermento natural mantendo ele em temperatura ambiente sem ter que ficar gastando um monte de farinha, sem ter que usar muito ingrediente, né, e sem muito desperdício. Mas o mais importante de tudo, para você não ter muito descarte, número 1 é você planejar as suas fornadas. Então, assim, para você não ter muito descarte, você precisa saber, olha, eu vou começar a fazer pão amanhã porque eu quero ter pão no domingo. Então, um ponto muito importante é planejar as suas fornadas. Por quê? Porque aí você vai saber quantas vezes você vai ativar o seu fermento antes de preparar o levain da massa, no caso dele morar na geladeira. Então, você vai ter como controlar a quantidade de fermento natural que você vai produzir até você preparar o levain da massa, e também você vai ter que planejar a quantidade de levain da massa que você vai produzir, dependendo da quantidade de pão que você vai fazer, certo? Então, número 1, organize, planeje as suas fornadas. Fala, olha, eu vou precisar de tantos gramas de levain para minha massa, eu tenho que ter uma sobra e eu vou fazer pão no dia tal. Então, você vai planejar e só então você vai produzir uma quantidade maior de levain da massa para fazer a sua massa e para ter de sobra para você guardar para fazer pão uma outra vez, tá bom? Uma outra dica, né, que eu acho que é essencial é você poder usar poucas quantidades durante as ativações, sabe? Eu uso muito pouco levain, muito pouca farinha e muito pouca água, enquanto eu tô ativando o meu fermento natural antes de preparar o levain da massa. Então essa é uma forma muito simples de você evitar de ter descarte demais. Então eu vou mostrar para você aqui como que a gente pode fazer uma ativação com um pouquinho só de fermento, com um pouquinho só de farinha, um pouquinho só de água daqui a pouco. Mas essa dica é essencial, você não precisa usar 50 gramas de isca, 100 gramas de farinha, 100 gramas de água todas as vezes que você for ativar o seu fermento, só para mantê-lo vivo, mantê-lo forte. Você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso com quantidades muito pequenininhas, tá? E eu vou te ensinar e vou te mostrar como que eu faço para manter essas quantidades de fermento bem pequenas enquanto eu estou fazendo as minhas ativações. Ou enquanto eu estou mantendo o meu fermento em temperatura ambiente. Por quê? Porque eu estou fazendo muito pão e eu não quero guardar na geladeira para depois ter que tirar, para depois ter que ativar várias vezes antes de fazer o levain da massa. Eu quero deixar ele pronto, né? Pronto para quando eu for fazer pão com ele. Então eu posso usar pequenas quantidades enquanto ele está em temperatura ambiente também. E hoje eu vou mostrar para você, eu vou demonstrar para você como que eu faço isso, ok? Eu falei já de duas coisas que você pode fazer para evitar ter excesso de descarte de fermento natural. E aí eu vou também falar a terceira coisa, né, que você pode fazer e vou demonstrar como que eu faço aqui na minha casa, na minha cozinha, para eu não ter excesso de descarte de fermento natural. Eu vou ter um pouquinho de descarte, mas eu não vou ter um excesso que eu vou ter que ter um tanto de pote na geladeira e eventualmente eu vou ter que jogar fora. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se você acumular muito descarte na geladeira, né, você fala, eu tenho descarte de 1 mês de idade, eu tenho descarte de 2 meses, eu tenho descarte de 3 semanas, eu tenho descarte de ontem. Você vai ter descarte de tudo quanto é jeito e aí você não vai conseguir usar esses descartes e você eventualmente vai ter que jogar fora sim. Então, é legal você já ter um processo, um método
de alimentação, de ativação, de planejamento para evitar que esses descartes em excesso aconteçam. Uma das coisas mais bacanas do pão de fermentação natural é que ele ensina a gente a se planejar melhor na vida da gente. Por quê? Para fazer pão de fermentação natural você tem que ter planejamento. No meu método eu até ensino isso muito, né? Mas assim, a gente tem alguns vícios de comportamento que a gente tem que trabalhar esses vícios de comportamento para a gente poder evoluir, não é? O pão, ele mostra pra gente vários vícios de comportamento que a gente tem, né, durante todo o processo dele. Eu acho isso espetacular, porque o pão, ele me ensina muito. Eu falo pra vocês, veja, assim, se o pão chegou até você, é porque ele vai te mostrar alguma coisa. E aí você vai permitir ver aquilo que o pão vai te mostrar sobre você. Então, às vezes a pessoa é muito crítica dela mesma, como eu sempre fui. O pão me mostrou isso, porque eu criticava todos os meus pães, eu achava meus pães que eles não eram bons o suficiente. E hoje, que eu já aprendi muito com pão, quando eu olho para os meus pães de 2 anos atrás, eu falo, nossa, até que esses pães estavam muito legais, bonitos, e eu achava que eles não estavam bons. Porque os pães eram do mesmo jeito, era a forma que eu via o meu trabalho. Além da gente aprender a fazer pão, além da gente comer uma coisa muito mais nutritiva que a gente produziu, a gente aprende muito sobre a gente mesmo quando a gente faz esse pão de fermentação natural. E é por isso que fazer pão é massa, não é? Terceira coisa que você pode fazer para evitar ter muito descarte de fermento natural. O que você faz? Você usa seu descarte. É isso aí. Você usa. Você pode fazer bolo, você pode fazer panqueca, você pode fazer biscoito, você pode fazer inclusive alguns pães com descarte de levain. Qual é a vantagem de usar o descarte de levain? Para que eu vou usar descarte de levain? Primeira coisa, pra você não ter desperdício de levain. Segunda coisa, o descarte de levain é muito nutritivo. Então, ele vai ter o quê? Todos os micronutrientes disponibilizados durante a fermentação natural por causa do ambiente ácido e porque a massa do descarte está guardada na geladeira. Então, essa massa do descarte é muito nutritiva. Ela tem muitos nutrientes, tá? Ela tem minerais, vitaminas que fazem muito bem para a saúde. Não é só para não desperdiçar descarte que você vai usar o seu descarte. É porque você vai comer um alimento muito mais nutritivo. Então, se você for fazer um bolo com descarte de levain, esse bolo vai ter mais nutrientes do que um bolo normal feito com fermento químico. Ele vai ter uma farinha que já foi fermentada por mais tempo. Então, você vai ter benefícios da fermentação natural no seu bolo. Se você for fazer a panqueca de fermento natural, que é também uma receita que eu ensino no meu curso pra galera, essa panqueca é muito mais nutritiva do que uma panqueca que você pega farinha, que você pega fermento químico e mistura e faz. Então, a vantagem de você usar o seu descarte em receitas deliciosas é que você vai ter também um alimento mais nutritivo, além de não desperdiçar farinha, não desperdiçar descarte, porque você vai usar esse descarte regularmente, aí você traz isso pro seu dia a dia, beleza? E é um passo de cada vez, sério, e eu sei, a gente fica pegada, a gente fica, não posso jogar isso fora não. É normal a gente ter essa sensação, a gente não quer desperdiçar comida, gente, dá muita dó desperdiçar comida. Então o que eu tô ensinando aqui pra você nessa live é como que você vai fazer pra não desperdiçar. E olha, se você tiver fermento natural na sua geladeira há muito tempo, tipo há mais de 2 meses, há mais de 1 mês e meio, joga fora, tá? O descarte, né? Não tô falando do fermento mãe, não, tô falando do descarte. Se você tiver descarte muito velho, joga fora. Você não vai poder usar esse descarte muito velho. Nessa hora, você vai ter que respirar a fundo, desapegar, jogar fora. Você vai liberar espaço na sua geladeira, você vai se sentir melhor depois de desapegar. E a partir de hoje, você vai trabalhar para você não ter excesso de descarte na geladeira. Eu já falei as 3 coisas que você precisa fazer e agora eu vou mostrar para você o que eu faço no meu dia a dia para eu não ter excesso de descarte de fermento natural na minha geladeira. Como que eu alimento o meu fermento natural para evitar ter excesso de descarte. É isso que eu vou mostrar para você agora. Então vamos começar. Olha só, eu tenho esse potinho aqui. É um potinho pequenininho. Olha só como que ele é pequenininho. Ele cabe na palma da minha mão. Aí você vai falar, mas eu não tenho esse potinho. Mas você vai procurar um potinho que seja pequenininho assim. Essa é a primeira coisa que você vai fazer.
procurar um potinho pequenininho, preferencialmente de vidro ou de plástico transparente, que seja vertical, retinho assim, ó, para você ver o volume de crescimento do seu fermento. Esse potinho é um potinho de vidro, ele não é brasileiro, mas assim, se você tiver a oportunidade de viajar para fora, aí você vai poder comprar. Então é o seguinte, mas não precisa ser esse potinho, pode ser qualquer potinho. Esse potinho, eu tenho alguns dele, tá? Eu não tenho só um, não. Mas então, o que que tem aqui? Por que ele tá sujo? Porque tem, olha só, tem fermento natural aqui. Sabe quanto de fermento natural tem aqui? Tem 5 gramas de fermento natural aqui dentro. 5 gramas. E é o que eu uso de isca para manter o meu fermento ativo no meu dia a dia. Então eu tirei, eu tava lá com 45 gramas no meu potinho de ontem, né? Porque eu tô mantendo ele em temperatura ambiente. Então tinha 45 gramas de fermento lá dentro. E aí o que eu fiz? Eu tirei 5 gramas e coloquei aqui. As 40 gramas foram pro meu pote de descarte, que é esse pote grande aqui, ó. E olha quem que é esse, olha quem é o Zuki. Eu tenho mais ou menos uns 200 gramas de descarte aqui dentro. E eu mantenho esse pote, quando ele vai enchendo, eu falo, nossa senhora, tá na hora de fazer alguma coisa com isso aqui. Aí eu faço um bolo, aí eu faço panqueca, aí eu faço biscoito, eu faço qualquer coisa. E eu vou falar a verdade, às vezes eu não tenho tempo e às vezes o pote transborda. E aí, infelizmente, eu tenho que jogar um pouco fora. Não é o ideal, não é o que eu faço sempre, mas acontece e tá tudo certo. Porque demora muito tempo para eu acumular 500 gramas de descarte aqui dentro. Demora muito tempo. E desses 500 gramas, provavelmente, no máximo assim, 200 e pouco, que é farinha. O resto é água. Não tenha 1000 potes, tenha um pote que é o seu backup e que é o seu pote de descarte de fermento. Por que esse pote aqui é meu backup? Porque cada vez que eu vou ativando esse fermento aqui, quando ele chega no pico, eu tiro um pouco dele e guardo ele aqui dentro. E aí, por que ele é meu backup? Porque esse aqui vai para a geladeira, esse fica em temperatura ambiente. Se acontecer alguma coisa com esse potinho aqui, ó, se esse potinho cair no chão e quebrar, eu tenho isso aqui como backup. Eu vou tirar uma isca desse aqui e vou ativar. Por isso que ele também é meu backup, ele é meu descarte e ele é meu backup, ok? Fez sentido? Agora vamos voltar aqui pro nosso potinho aqui, ó, de manutenção, né, do fermento ativo ou de ativação. Se esse fermento aqui, ó, tiver morando na geladeira um tempão, ele vai morar nesse pote. E aí eu vou tirar uma isca dele e vou botar aqui. Se eu estiver mantendo esse fermento em temperatura ambiente, ele vai estar num outro pote. Eu vou tirar uma isca do outro pote e vou colocar aqui. Então, olha só, eu tenho 5 gramas de fermento ativo, forte, que estava em temperatura ambiente, que eu alimentei na proporção 1:4:4 ontem à noite. Por que eu alimentei na proporção 1:4:4? Para demorar mais tempo para ele chegar ao pico. Mas estava tão quente que o 1:4:4 ele chegou ao pico e caiu antes de eu acordar. E tá tudo bem, porque eu não vou fazer pão com ele. Nos dias quentes, você vai alimentar numa proporção ainda menor de isca, tá? Então você vai usar lá proporção 1:6:6, uma parte de isca, 6 partes de água, 6 partes de farinha. Então se eu tô colocando 1 grama de isca, eu ponho 6 gramas de água, 6 gramas de farinha. É 1:6:6. Então você pode fazer isso com 1 grama de fermento, olha só, 1 grama de fermento alimentado na proporção 1:6:6, depois de 10 horas, depois de 12 horas, você vai ter o quê? 1 mais 6 mais 6, você vai ter 13 gramas de fermento natural, ok? Então por isso que você não precisa usar um tanto de fermento para fazer as ativações, não precisa, você pode usar 1 grama, tá bom? Tô usando 5 aqui, ó, porque eu quero manter uma quantidade um pouquinho maior, né? Então, botei 5 gramas do meu fermento mais ativo, mais recentemente ativado possível aqui dentro desse potinho. E aí, eu coloquei ele aqui na minha balança. Olha, eu tenho água, essa água é filtrada. Hoje tá calor aqui, né, em Belo Horizonte. Essa água tá lá em 24 graus mais ou menos. Tá bem quentinha, numa temperatura boa pro fermento. E aí o que eu vou fazer? Eu vou alimentar esse meu fermento na proporção 1:4:4. Se eu tô com 5 gramas
dele aqui nesse potinho e eu vou alimentar na proporção 1:4:4, quanto de água eu vou colocar? E eu vou colocar 20 gramas de água. Essa água é filtrada em temperatura ambiente. Então, tô colocando, hein? Ó, vou mostrar pra você. Olha aqui, ó. Aí eu vou misturar. Olha aqui, ó. Por que eu tô misturando? Porque eu quero ter certeza que essa água tá plenamente inoculada com esse fermento, beleza? Pra quando eu misturar a farinha, eu ter certeza que a minha farinha vai ter a galerinha do fermento. Qualquer pedacinho de farinha vai ter pedacinho da galerinha do fermento. Quem que é a galerinha do fermento? São as bactérias ácido láticas e as leveduras selvagens. É isso aí. Olha só, misturei. Agora eu vou zerar minha balança. E olha, lembrando, se acontecer alguma coisa com esse meu potinho, eu tenho esse aqui, que é o meu descarte, que é meu backup e que mora na geladeira. Agora eu vou pegar minha farinha, ó, farinha branca. Esse fermento específico eu alimento com 50% de farinha branca, 50% de farinha integral, tá? Então, eu vou colocar agora. Quanto que eu vou colocar de farinha branca, gente? Então, vamos lá. Vou colocar aqui 10 gramas da minha farinhazinha branca. Farinha orgânica branca. Melhor farinha que eu tenho disponível para alimentar o meu fermento, tá? Você vai usar a melhor farinha que você tiver disponível para alimentar o seu. Se a melhor que você tiver for farinha de supermercado e se o seu fermento gostar dela, pode alimentar com ela. O problema é você insistir em alimentar o seu fermento com uma farinha que não faz ele ficar forte. Porque a farinha influencia muito no fermento, na qualidade e na, vamos dizer assim, na atividade do seu fermento natural. E aí, cara, é só misturar, ó. Vou misturar ele aqui, tá? Tô misturando, vamos lá. Só isso. E aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui no meu potinho. Vamos lá. Vocês não podem ver, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, olha só. Acabei de alimentar, né? E olha só, eu tinha 5 graminhas. E sabe quantos gramas que eu tenho agora? Daqui a... No caso, ele foi alimentado na proporção 4:4. Então, daqui a umas... Nesse calorão que tá aqui, daqui a umas 7 horas ele vai estar bom. Eu vou ter 45 gramas de fermento natural aqui. Então, de 5 gramas, eu consegui construir 45. Então, você não precisa ter muito fermento natural para você ficar toda hora ativando aquele tanto de fermento e botando aquele tanto de farinha e botando aquele tanto de água toda hora. Você pode começar de 5 graminhas, em 2 etapas você pode ter lá 250 gramas quase de fermento. É muita coisa, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar o meu potinho. Eu gosto do potinho transparente porque o potinho transparente me permite deixar a marcação e me permite ver o desenvolvimento do meu fermento. Então, olha só, hora 0, tá vendo? E aí eu vou colocar a proporção 1:4:4, para eu lembrar que esse aqui, ó, eu alimentei na proporção 1:4:4, beleza? E eu vou colocar o horário, são 9:30. Então, eu vou pôr aqui, ó, 9h30. Por que eu tô fazendo isso? Porque daqui a 2, 3 horas eu não vou lembrar que eu alimentei esse fermento às 9:30, não. Entendeu? É isso aí. É isso que eu faço, tá? Pra alimentar e manter o meu fermento natural em temperatura ambiente, né? Diariamente, se eu quiser, um pouquíssimo descarte. Beleza? E eu só vou alimentar esse fermento agora de noite. Ele vai demorar um pouco a chegar no pico, sei lá, 8 horas, 10 horas, 7 horas, eu vou observar, né? E ele vai cair talvez um pouquinho, e aí quando ele começar a cair, eu vou alimentar de novo numa proporção talvez até um pouco maior, né? Ou seja, 1:66, tá? Pra ele durar mais tempo. Por quê? Porque aqui tá quente. Se aqui tivesse muito frio, 1:4:4 seria suficiente para ele passar a noite, mas tá muito quente aqui, provavelmente vou ter que usar 1:66, 1:88, tá? Vai depender aí, né, da temperatura ambiente quando estiver mais tarde, beleza? É assim que você pode evitar de ficar gastando quilos de farinha e ter o seu fermento natural super ativo no seu dia a dia, tá? Sem ter potes e potes de descarte na sua geladeira. Se você fizer pão, me marca @AnaRício para eu ver no Instagram o seu pão. Vou ficar muito feliz. Até a próxima. Um beijo. Tchau.